Olá! O Clássicos Band Esportes apresenta agora o momento que entrou para a história do esporte brasileiro. 23 de agosto de 1987. Em Indianápolis, Brasil e Estados Unidos entravam em quadra para a final do basquete masculino dos Jogos Pan-Americanos. Jogando em casa, os Estados Unidos eram os franco favoritos. Mas a seleção brasileira tinha o Monsanto Oscar em grande forma, além de Marcel e outros jogadores. E esse é mais um presente para você, assinante do Band Esportes. Vamos agora para uma decisão de medalha de ouro. Brasil e Estados Unidos no masculino. Bem, portanto, com essa 13ª medalha, mesmo que a Argentina consiga uma medalha de ouro nas duplas de tênis, a dupla feminina, a Argentina empata com o Brasil e o Brasil, portanto, já tem assegurada a 4ª colocação dentro destes Jogos Pan-Americanos, perfazendo o Brasil agora um total de 60 medalhas. E começa o jogo de basquete. Aí a primeira participação norte-americana fazendo 2 pontos, Rex Chapman. 2 para os Estados Unidos, 0 para o Brasil. Trabalho de bola de Guerrinha. Tentou a infiltração, trabalhando com o Marcel. Outra vez Guerra. Israel pediu ali no meio. Passe foi feito para Oscar. Tentou o fundo, invadiu, aí perdeu espaço, jogou, foi para o rebote. Posse de bola norte-americana. Guerrinha na armação. Olha o Marcel. Foi para infiltração, tentou o jump, deu rebote. Gerson foi para a briga. Bonita jogada do norte-americano. E aí, o tapinha, Dave Robinson. O passe, inclusive, por trás foi de Danny Manning, que já se revela ser o mais habilidoso jogador dos Estados Unidos. Manning, que é apontado como a maior estrela da equipe americana, ao lado de Dave Robinson, que furtou a bola. Um bom começo do time norte-americano. Mais 2 pontos de Danny Manning. Vai a 5. O time americano. 5 Estados Unidos. 6 Estados Unidos, 0 Brasil. Trabalho de Guerrinha. É um começo repentino, mas a gente se arruma. Guerra foi para tomar falta. Falta de Jerome Richardson. E a equipe americana, o Edivar inclusive está notando isso também, ela joga de acordo com os times do Bob Knight. Aguerrida na defesa, começa muito forte no início do jogo e sai em contra-ataques com velocidade, sem mostrar uma beleza plástica de jogo, mas se preocupando sobretudo com eficiência. Realmente o Guerrinha vai ser super marcado para não ter condições de uma distribuição tranquila para Oscar e Marcel. O Oscar está com a marcação um pouquinho, recebendo uma marcação mais agressiva um pouco que o Marcel. Converteu 2 pontos o Guerrinha, aí você tem um placar 6 Estados Unidos, 2 Brasil. Rex Chapman. Bola atravessada, quase que o Oscar pegou. Jerome Richardson. Danny Manning. Bola para trás. Posse de bola brasileira em arremesso lateral. 6 Estados Unidos, 2 Brasil. Guerrinha. Gerson. Foi pro jump e converteu. 2 pontos brasileiros de Gerson. Diminuímos a diferença 6-4. Tá aí Richardson, o armador do time norte-americano. Rex Chapman. Foi para a tentativa de 2 pontos que valeram. 8 para os Estados Unidos, 4 para o Brasil. Marcel. Ai, não deu. O americano vem muito rápido, como sempre, né? Richardson invadiu, fez uma jogada de estilo, deu rebote na briga, sobra de Robinson. 2 pontos para os Estados Unidos. 10 para os Estados Unidos, 4 para o Brasil. Faltando 17:34. Oscar, ficou desequilibrado. Trabalhando o jogo com o Gerson. Não deu para o chute. Atravessou para o Marcel. Invadiu, foi para o jump, rodou lá em cima, não caiu. Falta do Oscar no ataque. Eu acho que a equipe brasileira está procurando muito Oscar. Tem que trabalhar esses 3, 4 primeiros minutos com toda a equipe, porque o Oscar está recebendo uma marcação diferenciada. E se continuar essa dependência do Oscar, a gente vai ficar em muita dificuldade. Rebote, posse de bola brasileira. 10 Estados Unidos, 4 Brasil. Guerrinha tentou uma atravessada para o Gerson.
No meio do caminho, David Robson. Botou a mão na bola, tá aí o técnico brasileiro, Ari Vidal. Arremesso lateral, Brasil. Marcel, tentativa de 3. Roubaram a bola dele. Saiu uma bandeja e houve a falta. Falta do Guerrinha. E dá para reparar na habilidade do David Robinson, que efetuou o toco sobre o Marcel, roubou a bola, puxou o contra-ataque com seus 2,16, ia lá para a bandeja e enterrar a bola na cesta brasileira. Realmente o Álvaro tem razão. Eu estava conversando com o Álvaro sobre esse jogador. Em 85, na Mundial Interclubes em Barcelona, ele era pivô da equipe norte-americana, mas melhorou bastante, não. Está jogando muito bem. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Eu acho, Osmar e Edivar, que vai depender agora o Brasil muito do plano de jogo, da estratégia bolada pelo Ari Vidal, por uma única razão. Se o Oscar está realmente marcado, como vocês estão acompanhando, as opções estão sobrando com o Marcel, com o David Robinson saindo rápido da marcação do Marcel, o Brasil vai ter que chutar, vai ter que arremessar com o corta-luz. O próprio Gerson teve muita vantagem para fazer os 2 pontos e o Guerrinha só conseguiu os 2 pontos em virtude de ter sofrido a falta. Quer dizer, os 2 principais cestinhos do Brasil, o Oscar e o Marcel, não estão tendo condição de arremesso. O Brasil aí tem que fazer uma circulação para tentar fazer com que esses jogadores consigam sobrar em corta-luz, porque do jeito que está, não sei não. David Robson. Primeira bola convertida, é o 5º ponto dele no jogo. 11 Estados Unidos, 4 Brasil. Bola em jogo, mais uma conversão de David Robinson. 12-4. Gerson. Aí ficou fácil. Sexta do Brasil de Marcel. Assustou muito essa saída de marcação dos Estados Unidos, passando para pressão a quadra inteira. Valeram 2 pontos. Houve um toque do Marcel, interceptando quando a bola já estava na descendente. Gerson. Bonita jogada do time do Brasil. Mais 2 pontos com Gerson. 14-8. Richardson. Rex Chapman deu rebote a brasileiro com o Marcel. Botou velocidade, trabalhou, sobra dele. Oscar. Invadiu, houve a falta. Aí a falta de Rick Barry, número 7 dos Estados Unidos. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Não entrou essa bola do Gerson. 3 contra 2. Aí, falta do Oscar. Se valeram os 2 pontos do time norte-americano. É a segunda falta do Oscar, hein? Quer dizer, um jogador, como o Edivar falou agora há pouco, o Brasil procura muito ele no ataque, ele fica muito marcado e infelizmente acabou cometendo a sua segunda falta. Osmar, o Brasil está adotando uma defesa com bastante flutuação e é a forma que está encontrando para marcar o pivô norte-americano, o Robson. Então, o que vai ocorrer? Bom, a equipe norte-americana vai trabalhar em meia distância, bastante tempo. Se tiver com uma meia distância boa, aí nós ficaremos numa situação difícil. 17 Estados Unidos, 8 Brasil. Guerra. Está muito forte a marcação dos Estados Unidos. Agora apontada a falta do Rex Chapman. Osmar, sempre eu disse uma meia distância boa, porque já fizeram 2 ataques consecutivos nesse esquema e os 2 arremessos errados. Então isso aí pro Brasil é bom. Gerson. Oscar. Olha o Marcel. Israel. Oscar rodou. Pontada a falta aí do Danny Manning. Tem 4 faltas coletivas o time norte-americano. Tem 3 faltas o time brasileiro. Eu acho que até seria válido o Paulinho Vilas Boas entrar no lugar do Oscar uns 2, 3 minutos e depois o Oscar voltar pro jogo. Mais 2 pontos brasileiros. Os primeiros pontos de Oscar no jogo, hein? Aproveitando o rebote. Aí o trabalho de Rex Chapman.
Richardson. Rick Perry. Deu o rebote é brasileiro. Sai jogando o Marcel, pulou muito, hein? Aí puxou contra-ataque. Gerson tá lá embaixo, não deu espaço. O trabalho foi com o Oscar. Tentativa de 3, deu rebote. Pulou, Gerson não pegou. Sobra norte-americana de Rex Chapman. Faltando 14:42. Jogo muito corrido em Indianápolis. Richardson ficou livre para o chute e converteu mais 2 pontos para os Estados Unidos. Richardson estuda na UCLA. 19-10. Você confere o placar. Mais um rebote que favorece o time norte-americano. Guerrinha veio à luta, não deu. Arremesso lateral, Estados Unidos. Ô, Osmar, Pois é, nós falamos da equipe brasileira, teria que trabalhar mais no ataque. Eu acredito que o Arividal tenha falado isso. E todos que acompanham o basquete também estão na mesma opinião. Mas eu acho que foi falado tanto que alguns jogadores estão até presos. No caso do Marcel. O Marcel, quando ele pegou esse rebote anterior e fez o contra-ataque, ele chegou na linha dos 3 pontos, que é uma bola característica sua, ele passou a bola, ele não arremessou. Então ele também está se bloqueando com esse excesso de cautela, no sentido de trabalhar mais, não jogar afobado. Tem que haver uma diferenciação entre jogar rápido e jogar forçado. Coque Tavares, onde o esporte acontece. O time norte-americano trocou 4 jogadores. Nosso passe tá mal o passe. Agora empatamos, secamos o time americano. O passe aí foi do Fennis Dembo. Osmar, mas a equipe norte-americana está errando o arremesso de meia distância. Já erraram 6 arremessos. Se eles estivessem num dia feliz, a coisa estava preta mesmo. Oscar. Nossa, não deu nem esse rebote do Gerson. Que pena, que pena. Olha que bola bonita. Cesta de Dean Garrett. (21) Estados Unidos, 10 Brasil. E nós falamos no início dessa partida, Osmar, que seria muito importante o padrão e a estratégia de jogo adotada pelo técnico Arividal para livrar os principais jogadores do Brasil. Agora, só estão jogando os pivôs, hein? Porque o Marcel e o Oscar não estão tendo espaço. E haja vista que o jogo do Brasil é muito mais baseado no arremesso do que propriamente nas infiltrações e rebotes. Era esperado isso, viu, Álvaro? Que a equipe brasileira tivesse dificuldade para jogar com Marcel e Oscar. Como também os americanos não estão jogando com os pivôs, eles estão chutando de fora, que é coisa atípica de suas equipes. 23-12. Marcel. Todo desequilibrado, tentou de 3, não conseguiu. Tá dando tudo certo para eles também. Daqui a pouco essa sorte tem que virar. Ellison. Oscar. Parou, foi para a tentativa de 3, acertou a mão. Agora sim, 3 pontos de Oscar. Os primeiros 3 pontos do jogo. 23-15. Mais um rebote deles. Teve dificuldade ali o jogador norte-americano, você viu? O Richardson. Porque quando ele pegou a bola, ele ainda precisou olhar no chão para ver onde estava o seu companheiro, para ele não poder fazer a queda em cima do jogador americano. Esse jogo está sendo uma repetição do Mundial de Madrid. Oscar deu seu primeiro tiro tranquilo com 8 minutos de jogo. A gente esperava isso. Aí, Fennis Dembo. Mas, viu, Osmar, eu acho que o Brasil tem que se soltar um pouco mais, por incrível que pareça. A gente pedia um trabalho de conjunto nos outros jogos. Agora, no último jogo, não pode se mudar. Agora tem que soltar um pouco mais. Que foi a característica brasileira no Pan-Americano. 24 Estados Unidos, 15 Brasil. Marcel. Receba a marcação ali em cima do Oscar. Outra tentativa dele de 3, tomou a falta. Daqui a pouco vai entrar Kadum na equipe brasileira. Falta do número 11, Rex Chapman. Tá aí a entrada de Kadum para a saída de Guerrinha no time nacional. Eu não sei, eu acho que o Guerrinha vinha sendo um jogador muito importante. O Kadum poderia entrar até no lugar do Oscar, conforme frisou o Edivar, para mexer um pouco mais na equipe brasileira. E na sequência aí sim, o Oscar retornar à quadra,
fim de tentar trabalhar com corta-luz, porque também não adianta nada deixar o Oscar sofrendo uma marcação sob pressão forte e ele não tendo condição de arremessar. Aí vai ser um desastre. Terceira bola do Oscar. Converteu as 3. São 3 tentativas, telespectador, porque ele chutava além da linha de 6,25 para tentar fazer os 3 pontos quando tomou a falta. Mais 2 pontos norte-americanos, 26-18. Olha que contra-ataque, aí não dá. E ainda apontada a falta do Kadum. Eu acho que foi falta de ataque. O número 4, Kate Smart. Para 28 os Estados Unidos contra 18 do Brasil, uma diferença de 10 pontos. Não atingimos ainda a metade do primeiro tempo. O jogo que decide a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Rebote brasileiro de Gerson. Sai armando o Kadum. Ele tem que parar, esperar a chegada dos pivôs. Fez a parada, Marcel pediu. Daí até Gerson. Outra vez Marcel. Tentou a infiltração, foi para o jump. Gerson, giro e falta. Falta do número 14, Tim Garrett. Citizen cronometrando o tempo de jogo para você. Faltando 11 minutos, 25 segundos neste primeiro tempo. Primeira bola do Gerson. Vai entrar o Paulinho Vilas Boas, mas eu acho que deve entrar no lugar do Marcel. Ele não vai tirar o Oscar, não. Deve sair Marcel. De óculos, quem estava assistindo a partida é Oscar Robertson, que conduziu a tocha na cerimônia de abertura e foi um dos maiores jogadores da história do basquete profissional e amador dos Estados Unidos. Só que para mostrar o cara, eles não mostraram o primeiro arremesso do Gerson. Tomara que tenha feito. Se fez, está 28-20, 28-22 agora. Mais 2 pontos brasileiros de Marcel. Kate Smart. Um arremesso de 3 pontos do time norte-americano. A equipe brasileira precisa agora mudar a sua tática defensiva. Ela entrou com orientação de fechar o meio do garrafão e permitir chutes de fora. Agora os chutes começaram a cair. Então vamos encostar fora e deixar o trabalho dentro, ver se o pivô que está na quadra consegue um trabalho bom. Vamos fechar mais o arremesso de meia distância. Entrou, portanto, Paulinho Vilas Boas no time brasileiro. Gerson, mais atento aí, Gerson. Deu rebote, olha a sobra do Paulinho. Que pena, que pena. O passe do Kadum para o Gerson foi primoroso. Falta do Gerson. Então aquele ponto do Gerson valeu. Na marcação que é feita em cima do Oscar e do Marcel, em função da grande estatura do time americano, toda vez que eles sobem para fazer um jump, para fazer um arremesso, eles têm sempre um bloqueio muito alto. Então a bola não sai da maneira como eles estão acostumados a jogar. Essa bola é obrigada a sair um pouco mais alta, né? E isso evidentemente tira um pouco da precisão do arremesso. Fênix Dembo. Existe um detalhe, Osmar. O Oscar está sendo marcado apertado. Isso faz com que ele perca as suas posições preferidas para o arremesso. E faz com que ele só possa arremessar em posições que não são de sua preferência. Isso aí aumenta a margem de erro, né? Comete a sua 7ª falta, o time norte-americano. Os jogadores mais altos do Brasil, inclusive o Silvio, o Pipoca, todos eles prontos para entrar. Até o Rolando, eu penso que os pivôs do Brasil vão ter que ter uma atuação muito marcante nessa partida. Aí o Kadum aproveitando a sua primeira bola. O primeiro ponto de Kadum no jogo. Vai a 23 o Brasil, a diferença é de 9 pontos. Caiu. 32-24. Vai levando o Kate Smart. Marcação em cima dele é do Kadum. Cesta de Garrett. 34-24. Paulinho. Ficou livre, Paulinho. Aí você percebeu justamente em cima daquilo que eu falava. Estatura aí é fundamental. Kate Smart. Rebote americano. Boa do Gerson, boa do Gerson. Valeu. Foi na garra. Ai, que pena, que pena.
Excelente defesa do Gerson. 34-24. Paulinho Vilas Boas, quando foi fazer o giro para poder partir em velocidade, acabou tropeçando. Mais 2 pontos norte-americanos não mostrado pela televisão americana. 36-24. Faltando 9h44, a cronometragem do jogo em Indianápolis é dos cronômetros Citizen, claro, como você aí vê. Cadu levou, foi para o chute e converteu. 2 pontos de Cadu para o Brasil. Vamos mantendo a diferença de 10 pontos. O telespectador percebeu que a entrada de 4 norte-americanos, quer dizer, o time mudou por inteiro. Então foi o seguinte, nós estamos aguardando uma definição do plano de jogo e da estratégia do Ari Vidal em relação aos Estados Unidos. Mas o que houve foi que o Danny Crum mudou toda a forma de atuar da sua equipe. Que ele marcou o jogo do Brasil, já tinha marcado nas partidas anteriores, marcou o jogo do Brasil no início e alterou 4 jogadores. Até o Brasil tentar voltar ao jogo, o time americano abriu vantagem. Vamos a uma bola presa no garrafão brasileiro. Quem tocou foi Paulinho Vilas Boas. Chute livre, deu rebote e ficou com o Cadu. Aí tem que tranquilizar o jogo, pra gente tentar diminuir essa diferença. Paulinho. Falta. Falta do número 15, Dave Robinson. É a primeira falta dele. E falta importantíssima para o Brasil, porque foi justamente em cima de Dave Robinson. Volta outro astro da equipe americana, Danny Manning. Para a saída de Dean Gerhardt. 36 Estados Unidos, 26 Brasil. Coque Tavares, onde o esporte acontece. O Paulinho com algum problema no ombro, ele tem ali um emplastro, né? A frente e as costas do ombro esquerdo. Dá para perceber claramente. Segunda bola de Paulinho Vilas Boas. Com bola em jogo, converteu também. (36-27). Faltando 8h53 para o final do primeiro tempo em Indianápolis. Chapman, 3 pontos. 39-27. Aí a nossa velocidade no ataque não deu posicionamento. Paulinho Vilas Boas não alcançou. Nova posse de bola norte-americana. Boa, Paulinho. Olha o Cadu. Foi sozinho para a bandeja. 2 pontos brasileiros. Paulinho Vilas Boas. E se o Paulinho tentasse o passe, a bola seria cortada pelo jogador dos Estados Unidos. Ele foi esperto na jogada. 39-29 Estados Unidos. Chapman. Deu rebote, Gerson, com muita dificuldade, ainda acabou perdendo. Valeram os 2 pontos e foi apontada a falta de Israel. Falta de ataque. Foi falta de ataque? Tem que ter sido, não é possível. Falta de ataque. Então foi o primeiro que eles apontaram, né? Que o Edivar já havia observado aí por 2 vezes uma falta desse tipo. A equipe brasileira mudou essa defesa agora para a zona, mas continua a equipe norte-americana com muita liberdade de tiro. Eu não sei qual é a pretensão do Ari Vidal com isso, porque continua preocupado com o meio do garrafão e os Estados Unidos está jogando fora, só com tiro de fora. Eu acho que a troca de jogadores é melhor do que uma mudança de defesa nesse momento. Converteu Israel, 41-30. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Dez pontos a diferença. Grita muito o time brasileiro. Isso é importante no jogo. Não valeu, evidentemente foi apontada a falta de Gerson. Citizen cronometrando o tempo do jogo. Menos de 8 minutos para o final do primeiro tempo. Na segunda falta do Gerson, tem uma falta o Cadu, uma o Guerrinha, 2 o Oscar.
O Brasil chegou já a 7 faltas coletivas. Chegou no limite, portanto, e a alteração na equipe brasileira. Mudam os pivôs. Uma alteração até aguardada, a entrada do Rolando e do Pipoca. Principalmente Pipoca, que tem uma grande impulsão. Embora ele faça muitas faltas, ele pode mudar alguma coisa a nível defensivo. Realmente se fazia necessário a mudança dos pivôs. Os dois pivôs ao mesmo tempo, eu não sei, a gente acompanha a distância, mas que se fazia necessário a mudança dos pivôs, faria. Mais um ponto de Dave Robinson. É o cestinho do jogo até aqui. Fazendo agora o seu 15º ponto. 43 Estados Unidos, 31 Brasil. Pipoca. Paulinho Vilas Boas. Oscar. Outra tentativa de 3 do Oscar. Bola curta, arremesso lateral, Estados Unidos. Paulinho Vilas Boas. Dá para puxar o contra-ataque. Só tem um pela frente. Fez a fita, subiu bonito. 2 pontos para o Brasil. Kate Smart. 7 minutos, 5 segundos para o final, mais 2 pontos norte-americanos. Agora está uma festa realmente para o time americano ter rebotes. Extrema facilidade dos Estados Unidos, que praticamente não estão brigando pelos rebotes. A bola está sobrando na mão deles, enquanto que a defesa do Brasil está em outro lance da jogada. Isso reflete, por vezes, além de sorte, os Estados Unidos, uma má colocação dos jogadores do Brasil. Mas o andamento do jogo ainda não está de todo ruim. Acho que está bom para o Brasil. Uma diferença possível de se tirar, de se encostar. Não pode deixar aumentar essa diferença. Segunda bola para Willie Anderson. Mais um ponto dele. Vai a 45 os Estados Unidos, tem 33 o Brasil. Voltou Marcial no time brasileiro. Percebeu como ele teve que levantar muito essa bola. Dando tudo certo para o time norte-americano no ataque. 47-33. Paulinho Vilas Boas. Infiltrou, posse de bola brasileira. O último toque foi de Willie Anderson, número 10. Começo lateral, Brasil. Cadu. Pipoca. Pontada a falta. É a primeira vez que o Brasil também alterna o seu ritmo de ataque, quer dizer, foi com um ritmo mais lento, em contrapartida com outras jogadas que a seleção brasileira tentava muita velocidade, perdiam a bola no ataque e os norte-americanos voltavam mais rápido ainda. Segunda falta de Danny Manning. Pipoca. Bola morta. Converteu. Vai a 34 Brasil. Diferença de 13 pontos, faltando 6 minutos, 30 segundos no primeiro tempo. 8 faltas cometeram cada equipe. Mais uma conversão do Pipoca. Lateral, Estados Unidos. Alteração no time norte-americano. Ai, que azar. Brigamos 2 vezes no rebote. Aí a bola escorregou das mãos do Paulinho Vilas Boas. Tá aí o Oscar. Descansando um pouco, tá no banco. Trabalho norte-americano de Rec Chapman. Aí Richardson. Dave Robinson. Ele que foi pro rebote. Aí você viu o grito aí, isso não pode, quer dizer, não pode um jogador arremessar e ir buscar o rebote. Correto, foi falha. Após o arremesso ele tinha que ser bloqueado. Aí o Oscar, o Silvio, também olhando para cima. Poder acompanhar o placar do jogo. Converteu o Dave Robinson, cestinho do jogo até aqui. Vai a 49 os Estados Unidos. 49-35. Paulinho Vilas Boas. Cadu.
Marcel. Cadu, tentativa de 3, ficou livre, mas não saiu o arremesso perfeito. Puxa contra-ataque o time norte-americano. 3 contra 2. A invasão e bonita jogada do Jerome Richardson. Mais 2 pontos Estados Unidos. Mais um rebote norte-americano. E é o Garrett quem pegou. Aí você vê a harmonia, né? O quanto é importante um banco homogêneo, né? Falta do Cadu. Achei falta de ataque também. Outra vez eu também achei. Vai voltar Oscar no time brasileiro. E com todas as deficiências, a equipe norte-americana treinou até mais do que o Brasil, porque a seleção americana foi convocada com 30 jogadores em fevereiro desse ano. E o Danny Crum separou os últimos 20 jogadores a partir de março. E se nós nos lembrarmos bem, em abril o Brasil estava disputando um torneio em Brasília sem 3 dos seus principais jogadores. Oscar, Marcel, Israel, e com outro padrão de jogo totalmente diferente. O Oscar voltou bem agora, já descansou, ficou uns 3 minutos, se acalmou, sentiu o jogo, então acho que ele voltou bem. Num momento bom, ali trocou corretamente. Falta do Israel. Cadu fica reclamando do árbitro. Caiu Richardson, que aliás tem o cabelo mais gozado dos Jogos Pan-Americanos. Com uma tigela ali em cima, corta tudo que sobrou, depois bota uma risca atravessada ali no meio. Mas joga, né? Mais um ponto dele. Richardson tem 1,86 m. 52 Estados Unidos, 35 Brasil. Cadu. Paulinho Vilas Boas. Tentou infiltração aí, ficou sem espaço. Mais uma finta e houve a falta. Falta do número 11, Rex Chapman. A equipe brasileira está jogando com um pivô só com o Israel. Isso aí ofensivamente dá condições para Oscar e Marcel terem mais liberdade para trabalhar de fora, mas defensivamente cai muito o nosso rebote. Paulinho, aproveitando a primeira bola. Robinson no banco. Acho que foi a primeira vez também nos Jogos Pan-Americanos que o Brasil adota essa formação. 4 homens e um pivô. 4 homens abertos e um pivô. 52-36. Trabalho norte-americano de Chapman. Gritou, reclamou a falta. Saíram mais 2 pontos de Alisson. 54-36. Paulinho Vilas Boas. Só agora chega o time brasileiro. Infiltrou, ficou fácil, trabalhou atrás para Cadu. Liberdade, chute de 3 pontos. 3 pontos brasileiros, Cadu. Vai a 39 Brasil. Faltando 4:12 para o final do primeiro tempo. 2 pontos de Richardson. Paulinho foi para tomar falta. Falta de Dean Garrett. É a segunda falta dele. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Hoje às 10 horas da noite você assiste aqui na Rede Pan 87 sob o comando da TV Gazeta de São Paulo a cerimônia de encerramento dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Mais um show da Walt Disney Productions. Acompanha aí o placar: 56 Estados Unidos, 39 Brasil. Faltando 4 minutos, 2 segundos. O tempo foi pedido pelo técnico Danny Crum dos Estados Unidos. Você tem ideia? Este ginásio, que evidentemente é melhor do que qualquer ginásio brasileiro, é somente o ginásio de uma universidade. Aí tem que dar jogador. Mas lá não tem atestado médico para dispensar da educação física? Ah, não tem. Esse escândalo não tem. Mais uma falta do Travis Alisson. Esse ginásio que Market Square é utilizado pela Universidade Indiana nos seus grandes jogos.
e também pela equipe profissional do Indiana Pacers, que disputa as posições intermediárias do Campeonato Profissional de Basquete dos Estados Unidos. Fica entre a 8ª e a 12ª colocação. Votou o Gerson. Saiu Paulinho Vilas Boas. 56-41. Faltando 3:56 para o final do jogo. Richardson. Ele outra vez. Limpou, foi no fundo, ficou fácil. 2 pontos mais. A equipe brasileira mudou a sua defesa, está marcando individual. Está tentando ser mais agressivo e diminuir a diferença até o final do primeiro tempo. Eu acho uma estratégia válida. Cada um arrumou espaço, foi para o chute. Deu rebote, falta. Israel reclamou uma falta que realmente aconteceu do Dean Garrett. Ele agarrou pelas costas. Mais 2 pontos Estados Unidos. Chega a 60 o time norte-americano. Oscar. Cara, não aconteceu nada. O topo embaixo foi normal. Olha que jogada bonita. 2 pontos de Anderson. 62-42. Faltando 2:40 para o final do primeiro tempo. Cada um. Diferença de 20 pontos. Realmente é apreciável, apesar de estarmos ainda no primeiro tempo. Só que jogamos contra os Estados Unidos. Gerson. Foi pro gancho bonito, Gerson. 2 pontos de Gerson. O cestinha brasileiro até aqui, com 10 pontos. A equipe dos Estados Unidos agora também colocou um ritmo mais cadenciado na partida, já que não há necessidade de jogar naquela correria que ela estava imprimindo quando abriu a larga vantagem de pontos. Enfrentando o Corinthians, os jogadores do Corinthians chamaram o presidente Vicente Mateus ontem, pediram 3.000 cruzados de bicho para ser campeão, imaginando que o Mateus fosse falar, não, 3 é muito, eu dou 2. Aí o Mateus olhou para todos eles e falou, não, 3 é pouco, eu dou 6. E aí saiu todo mundo vibrando e pulando. E o gol do Neto foi por baixo das pernas do goleiro do Palmeiras antes. 64 Estados Unidos, 42 Brasil. Israel. Tá caindo a nossa bola. Pegou Marcel. Tem 2 aí, Marcel. Falta. Falta do número 11, Rex Chapman. É a 3ª falta dele no jogo. O time americano já fez a 7ª falta. Pode gastar à vontade aí, porque o que você tirar do banco e puser no jogo, ou fica igual, ou então cai só um pouquinho o ritmo. Mas com uma diferença de 20 pontos, aí fica fácil. Tanto é que ele já saiu, não teve problema. Voltou Kate Smart, número 4. Que é outro monstro. Aproveitou Marcel. 5º ponto do Marcel no jogo. 64-45. Também Marcel. Você viu aí o Marcel sem barba, né? Marcel que jogou barbado pelo americano inteiro e acabou cortando, raspando a barba hoje em função de uma promessa. Que rasparia a barba se chegasse às finais dos Jogos Pan-Americanos, o que aconteceu. Mais 2 Estados Unidos, 66-46. Menos de 1 minuto para o final do jogo. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Boa jogada do Marcel. Mais 2 pontos para o Brasil. A diferença caiu para 18. Cadu, você viu aí, olhou para cima para ver quanto tempo faltava. Falta do Oscar, ele apontou. Certeza. 3ª falta do Oscar no jogo. Aí fica difícil. Foi muito marcado lá na frente. Um jogador que teve em todos os jogos um aproveitamento muito grande. Só conseguiu fazer 7 pontos nesse primeiro tempo. E ainda assim se obriga a esse tipo de marcação. E agora já fez a sua 3ª falta. Rebote brasileiro. Vai levando o Oscar. Tentativa de 3, tomou a falta. E agora chuta 3, né? Ele que tem mão boa, né? Tomou a falta além da linha do 6,25 quando estava arremessando. Portanto, 3 arremessos. Pode até errar o primeiro, o segundo, não interessa. 66-48, faltando 19 segundos.
Fez o primeiro. Gostoso aí ele fazer o primeiro, fazer o segundo, dá rebote no terceiro, o Brasil pega a bola, vai lá pra fora, ele chuta e faz 3. Então leva uma falta, né? Ou isso. Leva uma falta no rebote, converte os 2 pontos. Também. Converteu mais uma. 66-51. 12 segundos. Vou arremessar essa bola em cima. Foi quase que o Gerson roubou. 2 pontos de Tembo. Caiu, hein? Valeram os pontos. 3 pontos de Marcel. 3 pontos de Marcel. 68 para os Estados Unidos, 54 para o Brasil. Uma diferença que era de 20. O Brasil, portanto, vai a 13 medalhas de ouro contra 12 da Argentina, que era o nosso mais direto rival. O Brasil já conquistou, portanto, a 4ª colocação na classificação geral. E a 3ª falta do Cadu no jogo. E essa bola tem que valer os pontos. Tem que valer os 2 pontos. Não sei se o juiz vai dar, mas tem que valer os 2 pontos. Vamos só observar aí depois desse lance pra gente ter certeza. Até nesse lance, né? Não, não deu não. Que a bola foi limpa por um terceiro jogador após o apito do árbitro. ...70 Estados Unidos, 54 Brasil. Oscar. Ele telegrafou, ficou marcado, aí ficou difícil. Vem do Gerson. Marcel. Oscar. Uma finta, 2, 3. 2 contra 1, tá aí o Gerson. Subiu, 2 pontos para o Brasil. O Gerson é um cestinha brasileiro já com 12 pontos. 70 Estados Unidos, 56 Brasil. Richardson. Aí o Dave Robinson, cestinha do jogo com 19. Chapman. Olha que bela jogada. Ele apontou falta do Marcel. É isso mesmo, falta do Marcel. A primeira falta do Marcel no jogo. É o técnico norte-americano Danny Crum. Dave Robinson. O aproveitamento dele é fantástico. 20º ponto dele no jogo. Bola em jogo agora para Dave Robinson. Rebote brasileiro de Gerson. 71-56. Diferença de 15 pontos. Oscar. Falta. Falta de Rick Berry, número 7. São 2 lances para Oscar. A equipe brasileira tem chance de encostar agora, porque dá para sentir um pouquinho de salto alto na equipe norte-americana. Já estão se considerando com a medalha de ouro. Eu acho que é o momento exato para o Brasil modificar o panorama do jogo. Segunda bola de Oscar. Converteu também, vamos a 57. A diferença caiu para 14 pontos. 58. 71-58. Faltando 18:36. Vamos no começo do segundo tempo. Jogada bonita de Dave Robinson. Fazendo mais 2 pontos. Vai a 22 pontos. Ele tem 73. Os Estados Unidos. Novamente a diferença é de 15. Cadu. Em cima dele ali, Jerome Richardson. Recebeu do Israel, arma de novo. Oscar. Chute muito precipitado do Oscar. Marcel agora ficou livre. Cesta do Marcel. Mais 2 pontos para o Brasil. Não caiu. Tá valendo. Bonito. Marcel. Foi para a tentativa de 3. Se caísse essa bola, a diferença ficava baixa, hein?
Deu rebote norte-americano, 3 contra 2. Robinson. Caísse aquela parou. bola. Era outro jogo, Osmar. Era outro jogo. Correto. A diferença vinha a 10, né? 75 Estados Unidos, 60 Brasil. Oscar fez o giro, subiu, converteu. Mais 2 pontos brasileiros. Rex Chapman. Quase que o Israel roubou, hein? Deu rebote, o tapinha dele. Dave Robinson. Maravilhoso jogador, né? Que senso de aproveitamento que ele tem. Técnica contra o pivô norte-americano. Confira aí no replay da Caixa Econômica Federal. Que jogada linda do Danny Manning. E aí funcionando a canhota do Dave Robinson. Esse passe aí foi mais erro da equipe defensiva brasileira que virtude do passe, porque a bola cruzou todinha a defesa nossa. Oscar fazendo mais 2 para o time brasileiro. 77-64. O Brasil fica um pouco mais atento na marcação, você percebe. Richardson. E a plateia sentiu e já tenta levar o seu time mais à frente. Isso aí não tá valendo nada. O Ari Vidal não gostou. Fora do lance, ele assinalou uma falta do Marcel. Marcel Souza. Segunda falta do Marcel no jogo. Arremesso lateral, Estados Unidos. Rex Chapman. Richardson. Olha aí onde foi o Marcel. Tribuna de imprensa, na frente dos computadores. O momento para a equipe brasileira está muito bom. Mas precisa ter um pouquinho de sorte agora, né? Chapman. Marcel na marcação. Deu o rebote, Marcel foi lá em cima e pegou. 77 Estados Unidos, 64 Brasil, segundo tempo de jogo. 1 de 3 agora. Quem sabe? Cadu. Oscar. Saiu, foi pro chute cesta. Que boca, hein? Edivar cantou. E como ele conhece o Oscar, 77-67. Outro jogo. Faltando 16 minutos. Tem 2 faltas coletivas do Brasil, tem 3 do time norte-americano. Só que jogada ensaiada aí do time americano. Saiu. Cadon. É outro jogo. Marcel. Oscar tá pedindo do outro lado, Marcel. Agora não dá mais. Isso, arma o jogo. Vamos com calma fazer a jogada. Oscar. Infiltrou, tá apertado. Boa bola pro Israel, falta. Não deu, Israel foi a luta, converteu. Mais 2 pontos para o Brasil, a diferença caiu para 8. 77 Estados Unidos, 69 Brasil. Faltando 15:30. São pontos importantes. Roubamos outra bola. O time americano sentiu, né? Esse é aquele golpe no fígado bem dado. Oscar de 3. Deu um rebote. Gerson não pegou. Não valeu nem a nossa torcida aqui. Coque Tavares, onde o esporte acontece. E na final de vôlei, a equipe americana já havia conseguido a vitória no primeiro set diante de Cuba e venceu também o segundo, 15-7. Richardson, apertado ali pelo Cadu. Giro, rebote brasileiro. 77-69. É agora muita expectativa, principalmente quanto a esse trabalho de ataque do Brasil. Oscar ficou livre, o chute é bom, 2 pontos Brasil. Caiu para 6 pontos a diferença. 77 para os Estados Unidos, 71 para o Brasil.
Osmar, de salto alto, basquete não dá para jogar, não. Pode ser desfilar, em uma passarela, qualquer coisa, mas jogar não dá, não. Realmente a equipe americana está demonstrando uma certo menosprezo à equipe brasileira no início do segundo tempo. E tudo levava a crer que ocorreria isso. E agora a equipe brasileira está com moral, disposta. E se cuide que Marcel e Oscar agora vão meter tudo. Mais 2 pontos para o Brasil. 77-73. Na minha opinião, o jogo mudou no momento em que o David Robinson levou a falta técnica, que ele, além de socar a bola, enterrar a bola na cesta brasileira, ele também provocou os jogadores. Quer dizer, isso acabou refletindo no desempenho do Brasil, na sequência, a reação. Não, antes disso, Álvaro, no começo do segundo tempo, a gente sentia que a equipe americana estava jogando mais lenta, não acreditando na nossa equipe. 2 rebotes ele pegou, hein? Foi pro gancho, 2 pontos de Tapinha. 2 pontos de Rex Chapman. 79-73. Mais 2 do Brasil. 2 ou 3, né? 2 pontos. 2 do Marcel. Foi bandeja do Marcel. Portanto, vamos a 75. 79-75. Você conferiu o replay e toda a garra do Oscar na Caixa Econômica Federal. É excelente. Essa reação da equipe brasileira, naquele momento que a equipe norte-americana achou que o jogo estava ganho, é excelente. Isso aí até emociona a gente para ver que o basquete brasileiro realmente está conseguindo bons resultados porque pratica um bom basquete. O Brasil tirou muitos pontos e com calma, com paciência, o que não aconteceu em determinados momentos na partida feminina. Hoje, o Brasil está com vontade e está em ascensão no jogo. E com moral, um ponto importante. A equipe norte-americana apertou o Marcel e Oscar no primeiro tempo bastante, não dando qualquer liberdade para eles. Ocorre que quando os Estados Unidos abriu 20 pontos, eles se acomodaram e entenderam que o jogo estava decidido e que os dois não iam jogar nada mais, que já tinham morrido no jogo. E realmente aconteceu o contrário. Essa cara feia do Arividão é porque o árbitro apontou a 4ª falta do Cadum. Vai voltar Paulinho Vilas Boas, quer apostar? Quem quer voltar o Guerrinho? Se o Cadum volta o Guerrinho. Só olhar pro árbitro ali para ver se ele deu os pontos ou não. Valeu os pontos e falta do Gerson. Fora do lance. Em outro jogador. 81 Estados Unidos, 75 Brasil. Vai levando o Cadum. Bola apertada para o Oscar, falta. 4ª falta também do Chapman. Um jogador muito importante no time norte-americano, hein? Chapman é apontado, inclusive, nos perfis que nós dispomos do anuário do Dick Vitalis como um dos maiores marcadores do basquete universitário dos Estados Unidos. Sem a presença de Chapman, que já até antes da partida era apontado como o virtual marcador do Oscar, o time americano deve alterar a sua forma de atuação. Falta do Israel agora. Comete a sua 4ª falta. O time brasileiro contra 3 dos Estados Unidos neste segundo tempo. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Diferença de 6 pontos para os americanos. Rebote brasileiro. A bola deles não está caindo, hein? Isso é muito bom. Cadum. Oscar, outra tentativa de 3. Bom. Mais 2 Israel. Sexta na enterrada do Israel. 77 para o Brasil. É outra cesta que levanta um pouco a torcida e ajuda a aumentar mais ainda o moral do time. 81 Estados Unidos, 77 Brasil. Vamos lá, vamos lá. Vai levando o Kate Smart. Passe errado. Roubou Gerson. Para, Gerson, para. Isso, claro. Vamos armar o jogo. Fiquei preocupado agora. Pensei que o Gerson ia sair ali armando junto à linha lateral. Oscar de 3, hein? De 3. Sexta do Brasil.
80 pontos para o Brasil, 81 para os Estados Unidos. Veja só se o Gerson sai batendo aquela bola, pelo amor de Deus. Tentativa de 3. Saiu. Rebote brasileiro. Aí a possibilidade do Brasil passar à frente. E se passar, o time norte-americano, que já sentiu uma no fígado, vai sentir uma no baço agora há pouco. Tranca tudo. Paulinho Vilas Boas, que entrou no time. Reclamou a falta. Ai, assim que o Gerson pegou. Posse de bola norte-americana. Olha o Chapman. Deu o rebote brasileiro. A sorte virou um pouquinho para nós. A sorte que faltou durante todo o primeiro tempo. Outra tentativa de 3. Cesta do Brasil. 83 para o Brasil, 80 para os Estados Unidos. Oscar. Acertou a mão, tá vibrando. Ele tá jogando com raiva agora, né? 26 pontos assinalados pelo Oscar. Inclusive, nós lembramos que a CBS está mostrando esse jogo ao vivo para os Estados Unidos na sua programação, e ela está se dedicando muito a pegar closes de David Robinson e de Oscar, porque eles são os dois personagens do jogo. Contada a falta. Vamos só ver se a falta foi do Gerson ou se foi do Guerrinha. Aí você confere no replay da Caixa Econômica Federal os 3 pontos do Oscar com toda a sua vibração. 83 para o Brasil, 81 para os Estados Unidos. Uma reviravolta sensacional. Perdíamos o primeiro tempo por 68-54. Confira aí o placar. O único problema é que já cometemos a 7ª coletiva e o time norte-americano só fez 3. O importante, Osmar, é que a equipe brasileira reagiu e conseguiu encostar no momento exato. A equipe norte-americana começou mal no segundo tempo, não acreditando na nossa equipe, e deu liberdade para que o Oscar crescesse. Talvez eles conheceram o Oscar nesse campeonato ou no outro campeonato mundial do ano passado, mas nós conhecemos o Oscar há 10, 12 anos. E quando ele pega a moral, ninguém mais segura. A equipe norte-americana está descontrolada, o jogo é outro. Tudo que nós vimos até agora voltou a estaca zero, e daqui para frente é outro basquete, as estratégias de jogo vão ser mudadas e ficamos felizes, porque realmente a equipe brasileira está mostrando todo o seu potencial. Olha o Oscar, outro chute dele. 86 para o Brasil. Oscar já é o cestinha do jogo, passando bem à frente de Dave Robinson, o número 15 dos Estados Unidos. 86 Brasil, 83 Estados Unidos. Que jogo emocionante neste segundo tempo. Haja coração. Olha o Chapman. Caiu e tomou a falta do Pipoca. Oscar já assinalou 29 pontos na partida. 86 para o Brasil, 85 Estados Unidos. E o time norte-americano tem mais uma falta. Tem mais um arremesso, né? Você viu aí o replay? Foi Com a falta. gentileza da Caixa Econômica Federal. Foi falta, sim. Se fizer, só empata o jogo, hein? Se perder esse jogo, o técnico norte-americano vai ser professor na universidade. Não, vai voltar para high school. Saiu, rebote é nosso. Vamos lá, de ponto em ponto estamos na frente. 86 Brasil, 85 Estados Unidos. Falta. Falta do número 4, Kate Smart. É a primeira dele, não tem problema, mas é a 4ª coletiva norte-americana. Nós já cometemos 7. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Esse aí é o Dave Robinson. Tá fora. Já tá com uma cara de quem não tá entendendo muito o porquê das coisas. Depois você vai para casa, assiste o VT, aí você tem a noção. Olha, até ganhou o jogo, mas sentiu. Oscar ficou livre de longe, deu rebote. Pula aí, Israel. Isso, rebote brasileiro. Oscar, outra de 3. Cesta do Brasil. 89 para o Brasil. 85 para os Estados Unidos. 32º ponto do Oscar no jogo. Tava dentro. Perdeu bola, não. Bola brasileira. Não, Paulinho não tocou nessa bola. Esses são pequenos detalhes, sabe, que quando a arbitragem não ajuda, e aí toda a raiva do Ari Vidal, é um detalhe pequeno que pode significar 2 pontos para os Estados Unidos. Né? Que a arbitragem não atrapalhe, não precisa nem ajudar. Agora, aí errou visivelmente a favor da equipe norte-americana, quando os Estados Unidos têm a posse de bola no ataque, o Brasil 4 pontos de vantagem. A posse de bola iria para o Brasil, que está com muita moral no jogo.
E você tem a certeza que todo americano aplaudiu essa marcação do juiz. Aqui no Brasil é diferente, né? O Maguila foi lá, sentou a mão no americano, nós estamos querendo dizer que ele perdeu a luta. Brincadeira, né? Não, foi pior, ele deu falta. É pior ainda. 86 Estados Unidos, 89 Brasil. Tá aí Jeff Lebo. Mais um lance dele. Estamos na frente, 89-87. Precisamos trabalhar a bola e ter sorte no arremesso. E aí vale até a pena um bom trabalho embaixo, né? Porque a marcação em cima do Oscar e do Marcel subiu muito, né? Tá dando espaço lá dentro do garrafão. Oscar. Rebote é norte-americano. A vantagem dos Estados Unidos, a maior vantagem no jogo foi de 22 pontos, 64-42. Agora, tudo igual. 89-89. Guerrinha vai para a armação. Faltando 9-14 para o final do jogo. Oscar, outra de 3. Deu rebote, Oscar, que pena. Deu falta do Pipoca, hein? Citizen cronometrando o tempo de jogo para você. Os jogadores do Brasil, as jogadoras também, por intermédio da Rede PAN 87, expressam os seus agradecimentos ao presidente da Confederação de Basquete Brasileira, Carlos Dias, pelo trabalho eficiente em prol do basquete brasileiro, e ao presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans, pelo apoio publicitário que possibilitou uma preparação séria e apurada, fundamental na posição conquistada pelo basquete nos 10º Jogos Pan-Americanos. Aproveitou o primeiro. Passa à frente o time norte-americano. 90 Estados Unidos, 89 Brasil, 91 Estados Unidos. 89 Brasil, faltando 9-9. Já fizemos a 8ª coletiva, os norte-americanos só cometeram 4. Armação de jogo para Guerrinha, só 2 pontos a diferença. Grande reação do time brasileiro no segundo tempo. Oscar. Ficou apertado, Oscar tomou a falta. Tomou a falta. Falta do Richardson. Esse aqui precisava ficar pendurado, viu? A equipe brasileira encostou, passou à frente, um jogo rápido, o Oscar atirando todas, caindo todas. Agora é um momento de firmeza, não deixar a equipe norte-americana passar à frente e conseguir manter uma vantagem. Porque nós não podemos jogar mais rápido. Agora só pode jogar rápido na bola que estiver livre, senão nós temos que trabalhar. Principalmente o Oscar tem que ser um pouco moderado agora, uns 2, 3 minutos, porque ele deve estar cansado. Tá nítido aí, tá nítido. Tá extenuado. Inclusive, eu vou mais longe. Eu acho que o Marcel poderia entrar e ele ficar 1 minuto fora para depois voltar. Muito bem observado pelo Edivar Simões. Embora de fora é mais fácil, né? É lógico. Sai. Deu rebote, 2 pontos norte-americanos. 93 Estados Unidos, 90 Brasil. O técnico norte-americano até esqueceu do seu pivô, do seu jogador principal, né? Marcel, 2 pontos brasileiros. 15º ponto do Marcel. O Oscar já tem 33. Os 2 principais cestinhas do Brasil. Bem, estava na subida, tá certo. Pipoca jogou toda a impulsão possível ali. E a garra do Brasil na defesa tá não atemorizando os norte-americanos, mas dando a entender que falta muito para esse jogo ter uma definição. O jogo realmente vai ser definido nos instantes finais. Correto. Marcel. Que pena, Marcel, que pena. Mas também é o que o Edivar falou. Agora não precisava os 3, né? Falta do Israel. A velocidade fica para os Estados Unidos. A cadência para o basquete do Brasil. Se segurar 20 segundos a posse de bola em cada ataque, terá um handicap muito favorável, porque vai jogar contra as faltas do time norte-americano, que para se conseguir uma marcação eficiente, há necessidade de se cometer várias faltas. E isso os norte-americanos sabem melhor do que ninguém. Sabe o que acontece, Álvaro? Não é nem 8 nem 80. Não é jogar rápido nem jogar lento. É jogar rápido na bola que tem que ser jogada rápida. É aí que está a grande diferença. Mais 8 minutos, existe um equilíbrio de movimentação das duas equipes e nós temos agora a condição do Oscar chutando tranquilamente e a equipe norte-americana está totalmente desencontrada. Saiu 94 para os Estados Unidos, 92 para o Brasil. Mais uma possibilidade de empate ou até passar à frente. Marcel fez o giro, volta, isso para Oscar de 3, cesta de Oscar. 95 para o Brasil, 94 para os Estados Unidos.
36º ponto do Oscar. Falta do Cadum. Eu acho que a equipe do Mobile Gide de Caseta, Acho que é a quinta dele, hein? quinta, e o Mobile Gide de Caseta pode pôr a barba de molho aí, o Oscar deve ficar por lá em cima, né? Só vem aqui no Brasil, arruma a mala, cumprimenta a família e volta. Troca o visto. Troca o visto. Voltando aí, Dave Robinson. Isso é muito ruim para o Brasil, né? Mas quem sabe, a gente tá rezando tanto aqui que a mão dele, aquela canhota dele mude. Sexta norte-americana. Empatado o jogo, 95-95. Agora, viu, Osmar, daqui para frente é muito difícil você manter o controle para comentar, para transmitir esse jogo, porque a gente fica torcendo, fica olhando e torcendo, é uma coisa muito difícil. 96 Estados Unidos, 95 Brasil, faltando 7h41. Cadum. Israel está ao seu lado, Marcel um pouco aqui à sua direita. Ali o Oscar e o Pipoca. Esse é o quinteto brasileiro nesse momento do jogo. Cadum para Oscar. Está muito marcado ali pelo Kate Smart. Marcel girou, foi pro gancho. Outra vez, agora sim, 2. Não caiu ainda essa bola. Pipoca vai pra luta e perde. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Valeu a luta. Cadum, tá certo o Cadum. Deu a impressão, inclusive, que a bola raspou na mão do Cadum e bateu no americano quando vinha no deslocamento. Pelo menos isso que ele reclamou com o juiz. E pelo modo enfático como ele reclamou, né, na hora, me deu até a impressão que era verdade, né? Ele foi inteligente, ele tentou ganhar a bola. O mínimo que ele podia acontecer é continuar a bola para os Estados Unidos, que já era dos Estados Unidos. Rebote do Israel. Tá certo, tá certo. Ele tentou uma bola ao ar. Ele confundiu os dois árbitros, a bola ia pro ar. Correto, ele agiu corretamente. 6h50 para o final do jogo. 96 Estados Unidos. Daí. Calma, Israel. Não, ele não é o seu jogo, Israel. Oscar, falta. Falta de Fennis Timbo. Número 8 dos Estados Unidos. Então, se cai essa do Israel, pode entregar a medalha pro Brasil. Pelo amor de Deus. Mas nem treino, né? Aí o replay na gentileza da Caixa Econômica Federal. Eu já estava muito satisfeito e já fiquei muito feliz no lance anterior de ataque dos Estados Unidos. Rebote de Israel em cima do Dave Robinson. Marcel. De 3, Marcel. 98 para o Brasil. O Edivar, nossa, o Edivar é demais, né? Ele falou agora há pouco, ou põe o Oscar um minuto no banco, ou deixa a marcação em cima do Oscar e deixa o Marcel fazer esse chute. O Marcel chutou e caiu. 98 Brasil, 96 Estados Unidos. É muita emoção em Indianápolis. Fennis Tembo, marcado pelo Marcel. Invadiu, foi pro chute, errou, rebote brasileiro de Marcel. Dá para puxar contra-ataque ou então parar a jogada para raciocinar. Marcel invadiu, foi para a bandeja, caiu e tomou a falta. 2 pontos brasileiros e que pontos, hein? 100 pontos para o Brasil. 100 para o Brasil, 96 para os Estados Unidos. E o Marcel tem mais um chute. Botamos 4 na frente dos Estados Unidos para refrescar um pouco. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Faltando 6h54. Que gostoso se eu tirasse aquele 6 e falasse faltando 0,4. 6h04, é. Já pensou se eu falasse só falta 4? A gente bota a mão nessa medalha, deixa a cara do Dave Robinson mais feia ainda, né? Pode cobrir, pode fazer o que quiser, que o jogo é duro. Não, e o técnico foi justamente em função daquele ataque, até esquisito, né? Porque foi a primeira vez que eu vi o Israel ganhar uma disputa pau a pau com o Dave Robinson. E aí no ataque o Marcel assinalou os 2 pontos e tem um lance de bonificação. E a quarta falta do Robinson. Saiu fora. Posse de bola norte-americana. $100 para o Brasil, 96 para os Estados Unidos. Botamos contagem centenária no time norte-americano. 5h54 para o final do jogo. Richardson. Deu rebote. É deles. Ficou livre. Reclamamos uma falta de ataque. O árbitro apontou uma falta do Cadum. Falta de ataque dos norte-americanos. Ótimo, então. Então é a 7ª deles. Temos 8. Daqui para frente, agora em faltas, também estamos igualados. Era uma desvantagem que nós tínhamos. Havíamos cometido 8 faltas por equipe.
Os Estados Unidos cometem agora a sua 7ª falta. Portanto, daqui para frente, aonde for a falta, vamos para o chute. E ao lado de Oscar Robertson está também outro grande jogador da seleção de 60 dos Estados Unidos, Elgin Baylor. Foi profissional também. Osmar, se o Brasil vencer hoje a medalha de ouro, será conquistada pela 2ª vez. A primeira vez foi em Cali com Edson Bispo dos Santos, em 1971. Sexta, 101. E eu acredito que eu não tenho certeza, mas acho que o Marcel deve ser o único jogador daquela seleção. Perfeito. Não tem dúvida. O Marcel jogou em 71 e é o único remanescente daquela seleção. Não caiu. 101 para o Brasil, 96 para os Estados Unidos. Agora é a hora da tranquilidade, de trabalhar a bola, arremessar só na boa. Momento importante do jogo, 5:26. Caiu o Anderson, foi pro chute, deu o rebote no tapinha, 2 pontos de Danny Manning. 101 para os Estados Unidos, para o Brasil 98 para os Estados Unidos. 8 faltas por equipe, as duas equipes. Lateral Brasil. Marcel, ele com pipoca, foi pro chute de 3, tomou a falta. Falta do número 10, Willie Anderson. E o Anderson estava apavorado, porque ele estava dizendo que o lateral bola não era para o Brasil e na sequência o Marcel foi bem lá. Sorte nossa que a falta foi em cima do Marcel, que tem mão melhor para esse chute, né? 101-98. A diferença é de 3 pontos. Podemos ir a 5 agora. Você viu o replay da Caixa Econômica Federal. Coque Tavares, onde o esporte acontece. (102) Brasil, 98 Estados Unidos. Mais uma, Marcel, vamos lá. Sexta do Brasil. É como foi da linha dos 3 perfeito. pontos, ele tem mais um lance, mais um arremesso aí. Isso, mais um então. Sexta do Brasil. 104 para o Brasil, 98 para os Estados Unidos. 6 pontos a diferença. Isso que eu queria, 4:58. É o relógio que eu quero ver. Tá aí o gancho, mais 2 pontos americanos. 104 Brasil, 100 Estados Unidos. Cadum. Esperando o Oscar se desmarcar ali. Infiltrou e parou. Aí com Israel. Outra vez pro Cadum. O Oscar tá muito marcado ali dentro, hein? Cadum. Bola nossa. 104 Brasil. Perda de posse de bola no ataque. Valeu nada, tá certo. Falta do Cadum. É a 5ª dele agora, hein? Foi falta. Quando existe a progressão, o jogador de defesa não pode dar as costas. Se ele dá as costas, ele automaticamente é falta sua. É melhor a falta ali do que deixar vir os 2 pontos, né? Vai. E deu pra... Com bonificação, né? Pior ainda. Mas deu para sentir no ataque a hesitação do Cadum, que ele ficou na dúvida se arremessava quando recebeu a bola de Israel ou se tentava passar. Os jogadores brasileiros, tanto o Marcel como o Oscar, estavam excepcionalmente bem marcados. Eles voltaram a fazer aquela marcação do início do jogo, do Mundial do ano passado. Marcação nas laterais não deixa Oscar e Marcel jogar. Eles não acreditaram nos 2 jogadores no começo do segundo tempo e estão pagando um preço caro. E os Estados Unidos não gostam de pagar preço caro em nada, né? Apesar do dinheiro deles valer muito, eles gostam sempre de uma pichincha. A pichincha tá aí. 104 Brasil, 102 Estados Unidos. Estamos à frente. Guerrinha. Toda a atenção do mundo agora. Infiltrou pra pipoca. Foi pro chute, rodou lá em cima. Sexta no tapinha de Israel. 2 pontos brasileiros. 106 Brasil, 102 Estados Unidos. 4-1. Dois pontos americanos. Estão aproveitando agora, hein? 106, 104. Mas a bola nossa também está caindo. 3:47. 2 pontos na frente o Brasil. Decisão do basquetebol nos Jogos Pan-Americanos. Oscar infiltrou, chutou. Sexta do Brasil. 108-104. Tá bom, tá gostoso, 3:32, corre relógio. Tem que valer tudo. Chapman, deu rebote, é nosso, calma agora.
3:20, vamos deixar andar esse relógio. 4 pontos na frente, Oscar, pelo amor de Deus. De 3 aí não precisava, Oscar. De presente, Marcel parou para tomar falta. Oscar, na falta e 2 pontos. 2 pontos para o Brasil, 110 e temos a falta. Um pouco mais de 3 minutos para acabar o jogo. 110 para o Brasil, 104 para os Estados Unidos. Está aí a torcida. O Marcel foi muito inteligente. Essa é a calma que o Edivar estava pedindo. Essa é a calma. Ele podia ter ido para a cesta, parou, olhou, viu o seu companheiro. Está aí o replay da Caixa Econômica Federal para você. 110 Brasil, 104 Estados Unidos. Acho que foi a cesta mais importante do jogo, né? Botamos uma diferença de 6, que pode chegar a 7 agora, na mão de adivinha de quem? Não chegou? Não tem importância. 6 pontos para o Brasil. Cadê o relógio? 3:06. Tentou de 3, faltou coragem. Deu rebote. É nosso, Marcel. Para. Isso, sai. Foi falta aí. O juiz grego, pelo amor de Deus, também, né? Marcel. Para, Oscar. Vamos trabalhar. Subiu, Oscar. Cesta do Brasil, 112. Pula, vibra, Oscar. 112 Brasil, 104 Estados Unidos. Botamos 8 na frente dos americanos. 2:40, 2:38, 8 pontos. Tem que apertar a marcação aí agora. Foi pro 3, saiu errado, deu rebote, ficou com eles. Tudo bem, 106. 112 para o Brasil, 106 para os Estados Unidos. 6 pontos a diferença. 2 minutos e 19, é muito tempo em basquete, mas o time está bem, isso que é importante. Guerrinha para Oscar, e invadiu falta. Falta do número 10, o Willie Anderson. Vai pro chute, Oscar, hein? Coque Tavares, onde o esporte acontece. Aí, gentileza da Caixa Econômica Federal para você. Osmar, você deu a deixa, mas eu estava respirando também. Acho que o momento do jogo é muito difícil. Você ter tranquilidade para comentar um jogo desse, mesmo você narrando. Coisa emocionante, um jogo histórico o basquete brasileiro, independente de qualquer resultado. Eu acho que o que nós estamos vendo está nos enchendo de alegria e está pagando tudo que nós sofremos durante esses 8, 10 anos do basquetebol em situações desagradáveis. Oscar assinalou mais um ponto só para lembrar. Está com 39 pontos, pode chegar a 40 pontos no jogo agora. 113 Brasil, 106 Estados Unidos, hein? 7 pontos de diferença. Um pouquinho mais de 2 minutos. Vem, Oscar, vem com calma. Cesta do Brasil, 114. 114 Brasil, 106 Estados Unidos. Vamos chegar já a 2 minutos. 8 pontos de diferença. Fez o giro, deu o rebote. É norte-americano, cesta dos Estados Unidos. E o problema não é só a vitória, é contra quem essa vitória? 114 e aonde? E aonde? Guerrinha, Israel. A maior zebra do basquete masculino esse ano foi a vitória da Grécia sobre a União Soviética no Campeonato Europeu. Só que a final foi disputada em Atenas, na Grécia. Marcel, cesta, Marcel! Só que esse juiz grego devia ficar contente com esse resultado e não fazer a besteira que ele fez agora há pouco. Deixa eles. Cesta dos norte-americanos. 116 para o Brasil, 110 para os Estados Unidos. Confirmado o placar. 1:24. Vamos trabalhar essa bola. 6 pontos a diferença. Nada de chute de 3 agora. É esse ataque o decisivo. Oscar, isso. Vamos estourar, vamos arremessar em cima do relógio. Calma, Oscar. Bola nossa. Vamos trabalhar mais 30 agora. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Trabalhar bem, só chutar de 2, na certeza. Hein? Se perder a bola, nada de falta, só marcação. Tô certo, Edivar? Não, marcar normalmente. Normalmente. Marca normalmente. Agora, não pode dar liberdade, não. Tem que dificultar. Quanto mais tempo a equipe norte-americana ficar de posse de bola agora, é que nos interessa. Isso, só avisar para a senhora que está assistindo em casa, que não está acostumada, isso aí foi replay, viu? Não foi mais 2 pontos para os Estados Unidos, não. É 116 para o Brasil, 110 para os Estados Unidos. Faltando 1:24, é isso? Faltam 1:10 agora na posse de bola do Brasil. Perfeito. E o jogo de hoje não tem um caráter regional. Não tem, regional que eu digo pan-americano. A repercussão é mundial. Uma vitória hoje é uma repercussão mundial. Perfeito. Aí, a torcida da Maria Helena, da Hortência, medalhas de prata, Heleninha ali do lado também, com todos os nossos parabéns. Eu só queria ver aí também a cara da Paula para render as homenagens da Rede Pão 87.
para uma jogadora que foi fenomenal também na medalha de prata para o Brasil. Hortência foi brilhante, mas o que a Paula jogou foi brincadeira. Vamos trabalhar essa bola. Israel, olha o guerrinha livre aqui, agora não dá mais. Oscar, nossa, Oscar de 3. Israel fez falta ali, agora fizeram a falta nele. Tá bom. Até que enfim uma ajudazinha, né? Não precisava disso também, mas se veio, tá bom. 116 para o Brasil, 110 para os Estados Unidos. Bom, já botamos a mão na medalha, já tá enfiando na cabeça, arrumamos a orelha para ela entrar direitinho. E tá lá. E trata de trocar o hino, né? O hino já estava preparado, a agulha estava em cima, né? Deve estar uma correria lá. Agora, cadê o hino brasileiro? Cadê? Se não tiver, não tem problema que a gente canta daqui. Não, e o pior, no jogo feminino tocaram umas 6, 7, 8 vezes o hino americano numa demonstração que estavam testando o equipamento de som para o posicionamento do hino americano na cerimônia de premiação do basquete. Osmar, eu acho que esse chute aí não deveria acontecer. Desculpa, tá de fora, lateral, tá de longe. Esse chute tinha que ser lateral, bom. Ainda mais na mão do Israel, mas tudo bem, a gente torce para ele aqui, 117. Não, na mão de qualquer jogador. Também, aí é né? tempo, ó. Nós estamos jogando contra o tempo, não contra a equipe norte-americana, mas... Isso. 118. Atenção, comissão organizadora dos 10º Jogos Pan-Americanos. Arruma a vitrola, bota o hino nacional aí que nós vamos cantar daqui. Vai ter festa em Indianápolis. Saiu, deixa cair, mais 2 americanos, 118 a 112, 45 segundos. Vamos trabalhar a bola. O Brasil fazendo olé em Indianápolis. 40 segundos, Gerson enterra. Agora no tapinha. Não tem problema, tem tempo, 118 a 112, de 3, bola curta, isso, deu um tapa na bola, posse de bola brasileira, medalha de ouro para o Brasil nos 10º Jogos Pan-Americanos. Acabou o jogo, foi falta no Oscar, precisa 2, não precisa, aí vamos tocar a bola, arruma para Marcel, 15 segundos, 118 a 112, mais 2, 120, porque aí fica mais bonito. Acabou. Medalha de ouro para o Brasil. Festa, samba brasileiro nos Estados Unidos. Medalha de ouro para encerrar os jogos. Pode cair também, falta 0 segundo, acabou. Final de jogo em Indianápolis. 120 para o Brasil, 114. Tá aí o choro do time brasileiro. Tá o choro da família do Marcel e do Mauri. Agora pipoca e toda a festa da torcida. Ainda hoje, 8 da noite, acompanhe o jogo entre os times do União São João e Pé da Água pelo Campeonato Paulista de Futebol Society. De 1 a 17 de agosto, acontece na República Dominicana a maior competição esportiva das Américas. Jogos Pan-Americanos. 40